Capítulo 8. Repartindo comigo seu pão, você me devolveu toda a Rússia. Aquele período final do inverno foi bem menos rigoroso, o que não era tão normal em Kerches. Algumas vezes ainda nevava pela manhã, uma neve fina que caía lentamente, e com a temperatura mais amena, o treinamento era mais suportável. O Politkiru advertira Ivan que não comentasse com ninguém nada do que lhe sucedera em Sverdlovsk, uma ordem relativamente fácil de ser observada, já que todo o seu tempo era tomado pelo trabalho de recuperar a matéria perdida e alcançar o resto do pelotão. Além disso, fora designado para servir de motorista para o coronel Mazins, que muitas vezes o requisitava para o seu serviço inesperadamente. De vez em quando, sentado na sala de aula juntamente com os outros, tinha a impressão de que seu conturbado universo momentaneamente se acalmaria e se tornaria tranquilo. Os horrores de Sverdlovsk só foram relatados uma vez em sussurros, a Sergei, durante uma partida de xadrez. Bispo, peão, cavalo nunca foram movidos mais desordenadamente que nesse dia em que Ivan e seu amigo se isolaram num canto reservado do salão de recreação. Versos bíblicos e palavras de conforto iam e vinham de um para o outro quase inaudivelmente. Em meio a barulhos de risadas, ruídos e frases espirituosas que enchiam a atmosfera da sala, no início da primavera, Ivan notou que algo de muito maravilhoso lhe aconteceria. Mesmo que nos dias em que era impossível observar sua hora do devocional, experimentava um sempre crescente e arrebatador senso da presença de Deus. O amor ardia em seu interior como um fogo sagrado, e ele se espantava ao perceber que nem mesmo as rajadas dos ventos das injustiças faziam a chama vacilar. Naquele instante, quando se dirigia apressadamente para a sala noturna de ateísmo científico, nem se sentia nervoso. Estava apenas cansado. Seu corpo doía, mas de seu coração brotava uma forte fonte inesgotável de louvor a Deus. Não houvera necessidade de apressar-se. Os outros soldados haviam se agrupado ao redor do aparelho de aquecedor.
que ficava na frente da classe, e conversavam alegremente, rostos voltados para a resistência incandescente. Ivan assentou-se e repousou a cabeça no braço da cadeira. O seu vizinho de beliche, Vladimir, notou e não se surpreendeu ao vê-lo dormindo, a despeito de todo aquele barulho. O relógio da parede indicava que se passavam vários minutos da hora. O instrutor ainda não se chegava até a classe. Os rapazes começaram a se dirigir para seus lugares. Embora relutassem em afastar-se do aquecedor, temiam ser surpreendidos ali por algum oficial que entrasse de repente, mas o tempo passava e o professor não vinha. Foi então que Vladimir teve uma boa ideia. Vamos proceder à aula nós mesmos. Façamos um debate político, sugeriu. Um leve sopro de interesse agitou o grupo. Seria uma boa maneira de passar o tempo, já que ninguém tinha coragem de deixar a sala sem uma permissão formal. Nosso camarada Ivan já se opôs algumas vezes às teorias defendidas nessa classe. Contudo, não tivemos dele uma exposição completa das suas razões. Vamos debater em torno da seguinte pergunta: qual é a diferença entre o Deus de Ivan e o nosso Deus, que ele afirma ser o Estado? Ivan estivera justamente orando, enquanto aguardava o início da aula. Reanimado interiormente, ele concordou. Alguns dos outros tiraram um cigarro do bolso e se voltaram em sua direção. A atmosfera da sala parecia impregnada de uma certa tensão. Vladimir abriu a discussão. Muito bem, Ivan, quem é o seu Deus? O meu Deus, principiou ele, e o Altíssimo é o Todo-Poderoso. Mas sua satisfação pela perpética de uma oportunidade de pregar durou muito pouco. No meio da sala, um sargento originário da Armênia deu uma tossida seca e bateu o pé no assoalho, impacientemente, e depois soltou um resmungo de exasperação. Espere um momento, Mozeivski. Você quer dizer que seu Deus é todo poderoso? É. Ele pode fazer qualquer coisa? Pode. A expressão de desafio que surgiu de repente nas feições do sargento era inconfundível. Os outros observavam, todos com evidente prazer. Se o seu Deus é todo-poderoso e pode fazer qualquer coisa, dê-nos uma prova. Murmúrios de aprovações partiram dos vários cantos do aposento. A vida que Ivan levava
suscitara dúvidas inquietantes na mente de muitos deles. Se o seu Deus tudo pode, disse o sargento em voz bem clara, que ele me consiga um passe amanhã para eu ir em casa. Se isso acontecer, eu crerei nele. Muito justo, concordou Vladimir. A prova então seria característica bem científica, ou seja, preto no branco, sim, sim, não, não. Atualmente as licenças para saída eram bem raras. Uma prova dessa seria nitidamente incontestável. Logo, outros soldados acrescentaram comentários ao desafio. É mesmo, Ivan? Já ouvi suas histórias, parecem contos de fada, mas se o seu Deus conseguir um passe para Alexandrovski, Piotr, então acreditarei que existe Deus no céu. Certo. Se seu Deus fizer isso, creremos que é um Deus vivo, que tudo pode. É isso mesmo. Que ele dê provas de si mesmo. Então depois nós creremos nele. Percebeu o ânimo ligeiramente exaltado dos colegas? Ivan começou a orar em espírito. Eles ficaram aguardando a sua resposta e foram se acalmando ao contemplar a luta que se estampava na fisionomia dele. Senhor, será que isso vem de ti? Podes ser provado pelos homens? Esta questão que propõe, será que isto está certo? Senhor, vamos, Ivan, dê-nos uma prova de que seu Deus existe. O sargento parecia inquieto. O desafio estava sendo levado muito a sério. De repente, Ivan se lembrou de um relato do Antigo Testamento que descrevia uma disputa entre Elias e os profetas de Baal. Sentiu-se renovado e com uma paz interior e pediu novamente orientação divina. Diga-lhes que farei isso, disse aquela voz inconfundível. Todos os olhos estavam cravados nele e ao responder, sua palavra tinha uma firmeza que os espantou. Ivan voltou-se para o sargento e, em voz alta e bem clara, para que todos ouvissem, declarou: o senhor falou que amanhã você receberá uma licença para ir para casa, mas terá de fazer o que vou lhe dizer. Jogue o cigarro fora. O sargento obedeceu. Agora tire o maço que está no seu bolso. Dando de ombros, Proskov retirou o maço do bolso. Levantou-se, caminhou até o aquecedor e atirou-os atrás das grelhas. Eles pegaram fogo e se queimaram rapidamente. Foi então que Ivan notou que outros soldados haviam parado junto à porta da classe. E alguns tinham entrado e se postado ao longo da parede. O silêncio era denso, como uma cerração.
Por fim, o suspense foi quebrado pela chegada de alguns oficiais apressados e a aula foi iniciada. Foi somente após o toque de silêncio, Ivan pôde falar novamente com o sargento. Encontrou-o totalmente desperto, contemplando as estrelas através de uma janela próxima ao seu beliche. A firmeza que Ivan lhe respondera deixara-o inquieto. Ele não conseguia pensar em outra coisa. Todo o resto da noite foi assim. Aquilo era um absurdo, mas, apesar disso, estava cada vez mais empolgado pela possibilidade de sair. Quase acreditava que algo ia mesmo acontecer, ia acontecer no dia seguinte. Quero lhe dizer várias coisas, camarada, falou Ivan em voz sussurrada. Proskovitch soergueu-se da cama, apoiando-se num cotovelo e puxando o cobertor mais para si. Por que não está dormindo, Mozeevsky? Ivan sorriu. Porque tenho muito para lhe falar, já que amanhã você será um crente. Quero dar-lhe algumas informações. Está louco, rapaz? Volte para a cama. Vai pegar um resfriado. Na semi-escuridão, Proskovitch olhou nervosamente para o colega. O fato de que ele ficara a noite toda do lado de fora, no mês de dezembro, numa temperatura inferior a 0 graus, veio-lhe à mente. Sentiu-se mais tranquilo ao ver que Ivan pegara seu cobertor e se envolvera nele. Antes de aninhar-se aos pés do seu leito, disse: você disse que creria em Deus se ele lhe conseguisse um passe amanhã. Não disse? É lógico. Muitos outros disseram o mesmo. Mas o milagre que Deus vai realizar é especialmente para você. Quero lhe dizer o que a Bíblia nos ensina. Apesar de toda a sua inquietação, o sargento não pôde deixar de interessar-se pelo que Ivan estava dizendo. Nunca ouvira aquelas ideias expostas antes com tanta convicção e firmeza. Os ensinos bíblicos constituíam para ele um mundo estranho e que provinha de imagens encenadas, encerradas em um museu, ou de histórias esquisitas que escutara acerca dos escritos cristãos. Será que aquele vazio interior que ele já aceitara como inerente a todo ser humano, era mesmo um anseio por Deus? Como dizia Ivan na sua frente. Bom, se é que Deus existe, pensava ele. Há uma igreja em minha cidade.
O sargento fitou, meio divertindo-se. Você quer dizer uma daquelas igrejas para ovelhinhas? Creio não. Não são somente as ovelhinhas. Não, são também as velhinhas. Não, não são somente velhinhas que as frequentam. Muitos homens e jovens vão também. Eles poderão orientá-lo. Vou procurar saber o nome de alguns crentes de sua localidade, mas isso pode levar algum tempo. Os crentes de Kiev devem conhecer alguns. Aqui em Kiev também existem pessoas que creem como você. Na minha terra também existem essas pessoas. Ivan sorriu. Naturalmente. E eles vão ficar muito felizes quando souberem o que Deus fez por você. Como vão glorificar ao Senhor. E irão acolhê-lo com grande satisfação. Proskov sentia-se cada vez mais incomodado. Nos nossos cultos, alguns possuem Bíblia. Pelo menos um dos pastores a tem. Talvez quase todos. É impossível que lhe emprestem um exemplar. Talvez algum pastor lhe empreste. Bom, isso é possível. Talvez ele lhe instrua a respeito da leitura dela também. Infelizmente, eu mesmo não tenho uma Bíblia. Por enquanto, você terá de aceitar apenas as minhas palavras. Vou lhe dizer tudo o que posso. Vou falar sobre o mundo, o homem, o pecado, o plano de Deus para a salvação da humanidade. E assim a noite foi passando e o monólogo acabou se tornando um diálogo. 2 horas antes de soar o toque da alvorada, Ivan orava por seu amigo. E quando terminou, este se espreguiçava em silêncio. Mozeivski, minha cabeça está cheia. Acho que não vou dormir, mas muito obrigado. Muito obrigado, camarada. O dia já vai nascer. O som da corneta. Ivan despertou imediatamente, sentindo-se vibrar de expectativa. Aquele dia seria maravilhoso. Pela primeira vez, estava ansioso para iniciar o suplício da corrida longa. Talvez se encontrasse com Serguei, e então pudesse lhe contar a experiência que o sargento tivera e o que o senhor prometera para ele. Entretanto, uma alteração imprevista fez com que fossem dispensados do exercício matutino. O pão do desejum não fora entregue e ele deveria ir a Kiev apanhá-lo. Subiu a boleira da caminhonete e ia cantando. Ele ligou a chave de ignição e deu a partida e partiu. 1 hora depois, quando retornava ao quartel, ficou surpreso de ver uma movimentação nas proximidades da garagem onde o veículo era estacionado todos os dias. Curioso, saltou do carro e correu em direção aos soldados que se haviam aglomerado junto ao portão.
eram seus colegas de pelotão, era o seu pelotão. A sua chegada, um brado de entusiasmo, cortou o ar. Ivan, camarada, o sargento conseguiu a licença e já foi embora. Estamos a esperá-lo para lhe contar isso. Agora, todos rodeavam Ivan, falando animadamente. Um general ou coronel não se sabia o certo. Telefonara do quartel-general de Odessa com uma ordem para que fosse dada ao coronel daqui para dar uma licença para o sargento ir para casa. Ele partiu já faz 10 minutos, logo após o telefonema. Saíra correndo e saltando como um louco e pulava no furgão do correio que ia para a estação férrea. Vladimir avançou até o centro do grupo e pegou o braço de Ivan. Quando os oficiais nos viram rindo e gritando, vieram aqui fora. Narramos o que passou ontem à noite na aula de política. Você precisava ter visto o semblante deles quando dissemos que acontecera exatamente o que você havia predito. O major procurou saber o que havia e, depois que ouviu o caso todo, mandou alguns soldados apressadamente à estação para trazer o sargento de volta. Eles saíram escorregando e deslizando pela neve, correndo, mas quando chegaram lá, viram apenas a cauda do trem desaparecendo na curva. O sargento já se fora. O major Gildenko permitiu-se somente alguns segundos de irritação ao observar através de seus binóculos a cena do retorno de Moseivski ao quartel. Ainda bem que ordenara que o rapaz fosse trazido à sua presença imediatamente. Com certa satisfação viu Ivan ser afastado do grupo que estava muito alegre, e outros se dispersaram, seguindo para suas atividades. Gildenko supusera que, após o tempo cumprido em Sverdlovsk, Ivan Moseivski se aquietara. Ele enviara ao comissário Dolovik de Simferopol um ofício em que ele informava que a questão estava sob controle agora. Entretanto, surgira um novo problema. O rapaz adquirira certa proteção em meio à sua companhia. Sendo um bom soldado, era bastante admirado pelos colegas e estes começavam a se interessar por ele e suas ideias de Deus. Era simplesmente impossível preparar bem, tanto política quanto militarmente, um pilotão que fora vítima de tantos incidentes desagradáveis. Havia em Moseivski um elemento indefinível. O coronel Mazin, agindo em nome de Dolovsk, sugeriu a Gildenko que resolvesse o caso de uma vez, ou
providenciasse uma transferência para outro pilotão onde não fosse ele conhecido. Quanto ao último fato ocorrido, evidentemente havia algum artifício por trás de tudo. Mozeivski devia manter contato com alguém em Odessa para saber de antemão que a licença seria concedida. Gildenko sentiu-se subitamente deprimido. Estes problemas tomavam tempo demais e envolviam muita gente, o que só aumentava sua inquietação. Já não pensava mais que o caso de Mozeivski fosse ser resolvido facilmente. Com Prokov, porém, a questão seria diferente. Ele sempre tivera sólidas convicções políticas. Algum perturbado devia ter inventado um boato de que o sargento se declarava cristão, mas isso se esclareceria quando ele retornasse. Era uma infelicidade que o coronel Mazin tivesse deliberado encarregar-se do caso pessoalmente. O Politburo contava com oficiais em número bastante para lidar com 10 até Mozeivski, mas Mazin era muito suscetível nessa questão de religião. Gildenko ergueu-se e fez continência ao coronel que entrara nesse momento. Uma pena que ele não deixasse o problema em mãos de outros. Se não fosse pela popularidade dele entre os colegas, eu daria um jeito nele, disse num forte tom recriminativo para Gildenko. Ele é um bom motorista, creia-me. Estou a observá-lo atentamente, sempre pontual, o veículo sempre em perfeitas condições, sempre sóbrio e correto em tudo. Até já recebeu várias menções elogiosas de vários oficiais e não está no exército há mais que 6 ou 7 meses. Tempo demais para manter um desafio a autoridades do Exército Vermelho, pensou Gildenko. Era um fato difícil de se entender. Eu sei como estes batistas agem, prosseguiu Mazin. São teimosos e submissos. Além disso, são meio misteriosos, mas sempre procuram cumprir suas obrigações da melhor forma possível. Eles conhecem as leis do país, ou pensam que conhecem melhor que todos vocês, advogados e políticos. Teoricamente, de acordo com a lei, Mozeivski não cometera delito algum, respondeu Gildenko, e estou certo de que ele sabe disso também. Abriu a janela para deixar entrar a brisa marinha. A primavera em Kiev era belíssima. Começava cedo e se alongava bastante. Respirou profundo e começou a desejar que Mozeivski chegasse logo. Que nada, interveio o coronel. Se insistir nisso, Gildenko, serei obrigado a duvidar da sua competência. Eu não poderia mandar prender Mozeivski nesse mesmo instante sob a acusação de agitação. Em primeiro lugar, existem leis, creio eu, que dispõem a respeito de atividades antissoviéticas e da propagação de religião. Mozeivski já violou as ambas. Depois, há ocasiões, e você sabe disso,
em que precisamos colocar a lei de lado e agir administrativamente. Gildenko detestava ter que refutar o coronel. Felizmente, o caso de Mozeevski não pode mais ser resolvido em sigilo. Ele já se tornou o centro das atenções. Os rapazes do seu pelotão iriam intervir e interpretar nossa ação contra ele como sendo antirreligiosa. E isso não deve acontecer. Quanto ao fato de suas atividades serem antissoviéticas, poxa, isso está claro para todos nós, naturalmente, mas pode não estar para ele. O problema não é tão simples assim. Mazin cerrou a sobrancelha numa irritação muda contra Gildenko, que acendia um cigarro. A questão fora mal conduzida desde o começo. 5 dias sem alimentação, horas e horas sobre a neve. Só aquilo já era suficiente para que o moço se pusesse a imaginar histórias fantásticas de anjos. E agora vinha esse novo incidente, tendo o Deus dele como astro principal. O rosto tenso de Mazin foi momentaneamente iluminado pela luz de um farol. Se averiguarmos bem, veremos que há uma explicação científica para a licença de Provorovsky. Não existe mistérios nesse mundo. O que há é muita, mas muita mesmo, ignorância. Ouviu-se uma banda, como uma batida curta na porta. E Ivan introduziu o seu corpo a entrar no aposento sob escolta. E a porta rapidamente foi fechada. Mazin respirou profundamente. O rapaz era bem simpático, de traços regulares e olhos firmes e claros. Sua expressão inteligente, mas continha algo que desagradava o coronel. Irei diretamente ao assunto, Mozeevski. O coronel Mazin, o comandante-geral deste quartel, tem razões para crer que você é suspeito de atividades subversivas e até mesmo antissoviéticas. Para saber que haveria uma licença de saída em favor do sargento, você teria de contar com a ajuda de um colaborador em Odessa. Gildenko virou-se na cadeira e fitou a olhar para fora, indiferentemente. Lá embaixo, via soldados passando em frente ao prédio e erguendo os olhos para o alto de vez em quando. Era sinal de que já correria a notícia que Mozeevski mais uma vez estava sendo interrogado. Já está claramente patente que você faz inúmeras tentativas de conseguir adeptos para suas fantasias religiosas e deseja atingir o maior número possível de soldados que não tenham fortes convicções
acerca de nossa ideologia materialista e socialista. Você procura afastá-los de suas importantes atividades de treinamento e elaborar coisas que não convêm ao comunismo. Queremos que os nossos soldados fiquem no labor comunista. Como seu comandante, eu ordeno que cesse imediatamente tais práticas e confesse seus atos subversivos. O major voltou o olhar para dentro da sala, fazendo girar vagarosamente a cadeira. Mozeivski continuava impávido. Também não dissera uma palavra. Em primeiro lugar, prosseguiu Mazins, num tom ainda mais rígido: como foi que você ficou sabendo que o sargento iria receber a licença? Não chegou absolutamente nenhuma notificação prévia a Kiev. Exijo uma explicação completa. Ora, camarada coronel, a voz do rapaz soou clara e distinta. Eu não sabia que o sargento estava para receber a licença. Foi Deus. Deus me falou que lhe daria aquela permissão de saída, a fim de provar sua existência. E ele deu. Ah, se deu. O rosto do coronel ficou afogueado de cólera. Repetiu a pergunta com maior clareza, como se já não houvesse feito ela uma vez. Judenko desejou que tivesse tomado um drink. Aquilo prometia durar muito tempo. E durou. A manhã passou. A tarde adentrou. A tarde entrou pontilhando de demonstrações de fúrias e ameaças, e de perguntas elaboradas e dúbias, seguindo linhas que Judenko já conhecia de sobra. As energias do coronel eram inesgotáveis, mas Mozeivski respondia a tudo calmamente. Por vezes demorava-se tanto para fazê-lo que o major começou a pensar que talvez estivesse até enfermo. Está sem café, soldado? Ou sem almoçar? O rapaz se esgotaria um pouco em pouco tempo. Tomara que isso acontecesse. Nem pensou. A entrevista parecia-lhe interminável. Ele teria agido de outra forma, com melhores resultados. De repente, ouviu o coronel dispensar Ivan de volta ao pilotão. Logo que a porta fechou, Mazin, rosto pálido de ódio, resmungou entre os dentes: e ele come pão soviético?